bem? Estamos aqui iniciando hoje a nossa segunda aula, né, do curso de Photoshop. E hoje nós vamos analisar aqui, eu vou mostrar um pouco detalhadamente o menu Preferências do Photoshop, né? Antes de a gente dar continuidade ao curso, é muito importante que você compreenda os recursos de customização que você tem nesse menu de preferências. Ali dentro desse menu você consegue customizar, né, tanto a interface do Photoshop, quanto algumas ferramentas, né, inclusive a performance do seu Photoshop. Tem algumas configurações que são muito importantes fazer aí nesse menu Preferências. Bom, então sem mais delongas, vamos pular para dentro do Photoshop e vamos analisar os principais casos aí desse menu de preferências, tá certo? Bora lá. Então tá abrindo aqui o Photoshop. Vamos lá, vamos criar um novo projeto aqui. Pode deixar isso mesmo, tranquilo. Então nós vamos estudar aqui hoje o menu de preferências do Photoshop, que é esse menu aqui, tá? Então aqui, olha só, eu vou clicar no geral, por quê? Aqui esses itens que você está vendo aqui, ó, interface, área de trabalho, ferramenta, registro, controle de arquivos, exportar, enfim. Todos esses itens, eles estão aqui dentro também. Olha, quando eu clico em geral, olha eles aqui de novo, tá? Lembrando, estou usando o Photoshop 2020 em português, tranquilo? Então, se você tiver com dificuldade em usar o seu, eu recomendo que você faça aí, faça uma pesquisa breve na internet e vê como é que você faz para traduzir o seu Photoshop para português, tranquilo? Se você está usando uma versão anterior à de 2020, esse menu ele vai estar um pouco diferente, tá? Mas, enfim, basicamente é isso daí, você não vai encontrar maiores dificuldades não, tá certo? Então vamos lá. Aqui dentro da aba do menu de preferências, já aqui no geral, de cara nós temos aqui uma configuração que é muito importante, que eu quero comentar com você, que é essa daqui, olha. O seu Photoshop, deixa ele aqui, ó, Adobe, tá vendo? Então é muito importante que esteja aqui nesse padrão, né, nesse seletor de cores da Adobe. Inclusive, se você tem máquina fotográfica, né, se você fotografa, né, quer trabalhar com as suas fotos aqui no Photoshop, eu recomendo, tá, que você também deixe o padrão da sua máquina fotográfica em Adobe, para ter essa comunicação, para que o seu Photoshop esteja falando aí a mesma língua, né, a mesma linguagem de programação que a sua máquina. Porque se tiver incompatibilidade disso, o que vai acontecer? Você vai tirar uma foto com a sua máquina, vai ter aquele verde muito legal que você gostou, fala assim, caramba, esse verde está legal. Esse vermelho, esse laranjado, gostei. Quando você jogar essa imagem para dentro do seu Photoshop, né, se a sua máquina não está nessa mesma linguagem aqui do Photoshop, que é esse seletor de cores Adobe, vai acontecer que quando você jogar essa imagem para dentro do seu Photoshop, essa cor ela vai estar um pouco diferente. E aí você vai estranhar um pouco isso daí, tá? Então é importante que você deixe aqui Adobe e na sua máquina que você também coloque Adobe. No caso aí de quem tem máquina DSL, né, para poder fazer fotografia e tal, beleza? Então vamos lá, seguindo adiante aqui. Bora lá, então essa opção aqui, essa primeira opção, atualizar automaticamente documentos baseados em arquivos, você deixa ela desmarcada. Essa outra opção, exibição automática da tela inicial, o que significa isso? Eu gosto de deixar assim, tá? Mas se você deixar desmarcado, qual que é a diferença? Por exemplo, se você deixar desmarcado, tá? Vamos dar um OK aqui. Essa é a área de trabalho do Photoshop, tá certo? Então se eu fechar esse documento meu, se eu fechar ele aqui, olha, o Photoshop ele permanece, né? Ele volta para essa mesma área de trabalho, só que não vai ter nada, nenhum projeto aberto aqui, tranquilo? Então ele permanece nessa interface aqui da área de trabalho dele. Se eu deixar ali marcado, exibição automática da tela inicial, se eu deixar aqui marcado, então acontece o quê? Se eu fechar esse projeto aqui, o Photoshop ele vai voltar para essa home, né? Para essa tela Start aqui. Eu particularmente gosto de deixar assim, porque os projetos que eu trabalho recentemente, igual aqui eu deixo na organização de recente, então são todos projetos que eu fiz recentemente aqui para colocar no site Tudo 9, né, para vender essas artes aqui na loja do site. Então eu gosto muito de deixar nessa opção, tá? Porque aí as artes que eu estou trabalhando no momento estão todas acessíveis para mim aqui. Bom, então se eu quero clicar num projeto, por exemplo, eu vou clicar nesse daqui, já está o atalho aqui, então é só clicar que o Photoshop abre para mim
esse projeto, tá? Beleza? Então eu gosto de deixar essa opção marcada. Eu gosto muito de trabalhar com essa tela Home aqui do Photoshop. Tranquilo? Vou voltar aqui. Vamos voltar lá no menu de preferências. Geral. Então eu deixo essa exibição automática da tela inicial, eu deixo ela marcada, tá? Se você quiser deixar desmarcado, beleza, vai aí do seu gosto, tá? Uma outra configuração muito importante aqui nessa guia geral é essa aqui, ó, ignorar transformação ao inserir. O que é que significa isso, tá? Vamos ver isso na prática, o que é que significa. Deixa eu fechar essa... Não, deixa eu só tirar esse extra aqui, porque aí fica melhor para vocês visualizarem a tela, né? Então, o que significa aquela opção? Aquela opção significa que toda vez que você trazer um arquivo aqui para dentro do seu projeto, por exemplo, olha só, eu vou pegar esse arquivo e vou jogar ele para dentro do Photoshop. Tá vendo que esse arquivo ele veio automaticamente com a caixa de transformação habilitada? Tá vendo? Ele está em modo de transformação e eu preciso dar o comando para, por exemplo, cancelar essa transformação, ou eu preciso, por exemplo, alterar a imagem e dar o comando para ele aceitar a alteração que eu fiz, tá? Na situação, se eu quiser cancelar essa transformação, eu posso apertar ESC, eu cancelo o envio da imagem, tá? Vamos exportar de novo. Está habilitado a caixa de transformação. Para eu aceitar, eu dou Enter. Tranquilo? E aí a caixa de transformação desaparece. Deixa eu selecionar de novo aqui. Eu tenho uma outra forma de aceitar. Em vez de dar Enter, eu posso apenas clicar aqui fora, né, fora da área do projeto, que ele aceita, tá certo? Então esse é o comando transformação. Vamos voltar, deixa eu deletar essa imagem. Então vocês viram o quê? Quando eu exporto a imagem, automaticamente ela vem com o comando transformação habilitado, beleza? Vamos deletar essa imagem então. Vou voltar no menu de preferências, geral. Então se você marcar essa opção, ignorar transformação ao inserir, por exemplo, você marca aqui e dá um Enter, o que é que vai acontecer? Quando você inserir algum arquivo aqui dentro do seu projeto, ele já vai vir inserido automaticamente. Você não vai precisar passar por aquela etapa, né? Onde ele está ali com a caixa de transformação habilitada. Olha só, vou pegar esse arquivo e vou inserir para dentro do projeto. Tá vendo? Ele já foi automaticamente. Ele já está aqui dentro do projeto. E aí, numa situação dessa, se eu quiser, né? Se eu quiser mexer na transformação dessa imagem, eu dou o comando Ctrl T, e aí habilita a transformação livre e aí eu vou mexer nessa imagem. Então, essa é a diferença, né, daquela marcação ali, daquela customização ali. Tranquilo? Eu gosto de deixar desmarcado, como vem no padrão do Photoshop 2020. Tá? Eu gosto de, quando eu vou exportar uma imagem para cá, eu gosto que aparece automaticamente essa caixa de transformação livre. Por quê? Porque é raro eu exportar um arquivo para dentro do Photoshop e não ter que mexer na dimensão desse arquivo. Então, se quase que todas as vezes eu preciso mexer nisso, eu já deixo aquela opção desmarcada, porque aí eu já exporto uma imagem para cá e ela já vem automaticamente. Eu não preciso dar um comando a mais para habilitar isso daqui. Tá certo? Então vamos deletar. Vamos voltar aqui no menu de preferências para a gente ver a próxima opção. Então essa outra opção aqui também é muito importante, principalmente para quem já é aí um iniciante no Photoshop e utiliza uma versão anterior de 2020. Tá? Uma das coisas que incomoda muito as pessoas que vêm de versões anteriores e migram para 2020, uma das questões que incomodam demais é isso daqui. Vamos ver primeiro o que é, aí depois eu volto aqui e mostro para você qual que é a diferença, né, de estar marcado ou desmarcado essa opção. Então vamos lá. No Photoshop antigo, quando você tem um elemento aqui marcado aí, né, habilitado com esse comando de transformação livre, no Photoshop antigo, quando você clicava aqui nessa aresta e mexia, acontecia isso, ó, tá vendo? Ó? Se você mexesse aqui nessas arestas, ele ia mexer na dimensão da imagem, tá vendo? Ele ia alterar completamente essas dimensões. Tranquilo?
No Photoshop atual, se você clicar aqui e mexer, ele mantém a proporção da imagem, tá vendo? Tranquilo? Antigamente, para você fazer isso daqui, você tinha que segurar Shift e mexer, tá? Então a Adobe ela atualizou isso e ela inverteu. Hoje, no Photoshop 2020, se você quiser alterar as dimensões dessa imagem, você tem que segurar Shift e mexer. Aí você altera nesse Photoshop atual, tá? A Adobe inverteu isso. Eu acho que assim ficou muito melhor, ficou muito mais fácil, tá? Se você mexer sem segurar Shift, você mantém as proporções. No Photoshop antigo, para você manter as proporções, você tinha que segurar Shift para mexer, tá? Então, o que acontece? Você ainda pode mexer nisso aqui. Por exemplo, se você clicar nessa ferramenta aqui e desabilitar ela, tá? Manter as proporções, se você desabilitar e você mexer aqui, vai ficar igual era antigamente, tá vendo? Você vai mexer nas proporções da imagem, tranquilo? Se você deixar aqui habilitado, é como vem o Photoshop 2020. Então, se você mexer aqui, você mantém as proporções. Agora, se você não quer ficar mexendo aqui, você quer deixar padrão no seu Photoshop, você fala, eu atualizei para 2020, mas eu gosto como era antes, eu quero que fique igual era antes. Então, você vem aqui nesse menu de preferências e é exatamente aquilo que eu comentei. Se você manter essa opção, usar transformação livre de conteúdo, se você marcar e dar um OK, todas as vezes que você mexer aqui, ele vai alterar, né, as proporções da imagem como era no Photoshop anterior aos de 2020. Tranquilo? É isso aí. Eu gosto de deixar essa opção desmarcada, né? Eu prefiro como é o 2020, eu prefiro como é atualmente agora, né? Só de mexer eu mantenho as proporções. Tranquilo? Então vamos voltar aqui geral. Nessas outras opções eu vou recomendar que você deixe habilitado essa opção, exportar área de transferência, que você deixe também habilitado essa opção redimensionar imagem ao inserir, e essa opção aqui eu recomendo demais que você deixe ela habilitada, tá? Tem a ver diretamente com a qualidade da imagem aí no seu Photoshop para você trabalhar. Inclusive aqui os objetos pequenos que aparecem aqui nas camadas, né? Tem a ver diretamente com essa opção estar marcada. Então, é só deixar ela marcada aqui, tá certo? Certo, então vamos para a próxima guia aqui, interface, tá? Aqui, se você colocar aqui, o seu Photoshop vai ficar com muito brilho, tá vendo? Fica branco. E aqui ele vai perdendo o brilho até ficar mais escuro, tá? Então você pode optar por isso. Eu geralmente deixo aqui. Essa opção aqui também é muito boa, tá? Se você trabalha muito tempo, por exemplo, no Photoshop, aqui nessa tela mais escura, com menos brilho, vai cansar menos a sua vista, né? Então eu vou deixar aqui, tá? Geralmente eu tenho trabalhado muito aqui, mas eu estou percebendo que realmente está forçando um pouco a minha vista. Eu vou experimentar deixar ele aqui agora. Então aqui nessa guia interface é só essa observação que eu tenho para fazer. Tem um outro detalhe que eu não posso esquecer. Aqui é o idioma, né? O meu é português, então eu não tenho opção de escolher português e inglês, ele está aqui só português. E aqui embaixo, tá? É muito importante que você deixe o menor valor possível, não deixe em automático, tá? Se o seu tiver em inglês ou for uma versão anterior do Photoshop e tiver aí Small, coloque em Small, tá? Aqui no caso que 100% é menos do que 200%, eu vou deixar na opção menor aqui, tá? Então isso daqui também é importante, beleza? Então, na próxima, nós podemos pular essa área de trabalho e passar direto para essa guia de ferramentas aqui. Aqui tem duas configurações que é importante para a gente, tá? Por exemplo, então se eu passo o mouse em cima de uma determinada opção aqui, por exemplo, olha, aqui aparece essa legendinha aí, tá vendo? Ó? Então, esse exibir dicas de ferramentas é isso, tá? Então eu deixo marcado. Essa segunda opção, mostrar dica de ferramentas avançadas, se você, por exemplo, é um usuário iniciante no Photoshop, eu recomendo você deixar isso daqui habilitado, tá? O que significa isso? Vamos dar OK aqui e vamos ver na prática o que significa isso. Então eu tenho as ferramentas aqui. Com aquela opção habilitada, se você passa o mouse em cima de uma ferramenta, aparece esse vídeo aí, ó, tá? Tá vendo, ó? Esse vídeo aqui, ó, explicando o uso dessa ferramenta, tá? Mostrando como é que faz o uso dela.
Eu já estou, né, mais acostumado a trabalhar com o Photoshop, então eu deixo essa opção desmarcada, tá? Porque eu acho desnecessário. Desmarcando essa opção, eu favoreço, né, a performance do Photoshop, né? Ele vai rodar mais leve, claro. Então aqui, basicamente, essas duas opções que vale a pena comentar. O resto você pode copiar, né, como está aqui. Bom, então bora lá, vamos caminhar aqui. A próxima guia que vale a pena a gente ver, né, comentar, é essa guia controle de arquivos. Aqui nós temos duas coisas importantes, tá, para o seu Photoshop aí. Aqui você vai definir de quanto em quanto tempo o seu Photoshop vai fazer um salvamento aí do seu trabalho. Aqui você vai determinar, né, uma programação aí para o seu Photoshop, de forma que de 15 em 15 minutos, por exemplo, ele vai salvar o seu documento. Ou você pode colocar de 10 em 10 minutos, ou você pode colocar de 5 em 5 minutos. Eu, geralmente, como já passei por muitos problemas, já perdi muito arquivo por causa disso, eu tenho o hábito de salvar sempre os meus projetos. Toda hora que eu estou trabalhando, eu dou um Ctrl S, né, que é para salvar. E é importante comentar isso, é importante que você entenda. Isso daqui não é a sua garantia, tá? Isso daqui é um backup, é a sua segunda garantia, tá? Então você configura. Por exemplo, eu deixo aqui em 15 minutos, que tá ótimo, tá? Eu não coloco muito, porque senão de 5 em 5 minutos o seu Photoshop ele vai ficar puxando memória para poder ficar salvando isso daí. Então eu deixo em 15 minutos, só que quando eu estou trabalhando, é o que eu falei, direto eu dou um Ctrl S para poder salvar. Isso daqui é só uma segurança. Se, por exemplo, eu ficar 15 minutos trabalhando e esqueci de dar o Ctrl S, o Photoshop dentro de 15 minutos que eu não salvar, ele vai salvar para mim. Então isso é uma segurança. Outra coisa que vale comentar aqui, que vale a gente verificar aqui, é isso daqui, ó, lista de arquivos recentes, tá? Pode ser que no seu Photoshop aí vai estar com esse valor de 20. O que significa isso? Isso são os documentos recentes, tá? Por exemplo, deixa eu dar um OK nesse valor de 20 aqui. Isso significa isso daqui, ó, se eu venho em arquivos, abrir recentes, ele vai mostrar, né, os 20 documentos recentes os 20 projetos recentes que você trabalhou. No meu caso não teve 20, então ele está mostrando só esses daqui, tá? Então é só isso. O que eu faço? Vamos lá, controle de arquivo. Aqui eu deixo só 5, não deixo mais do que isso, tá? É uma forma também de liberar mais a memória do Photoshop, de não ficar fazendo ele carregar coisa demais. Bom, então a próxima guia que a gente precisa olhar, né, que a gente precisa estudar, é essa guia de desempenho. E aqui está uma parte extremamente importante de customização para o seu Photoshop. Eu aconselho você pesquisar um pouquinho sobre hardwares, né? E comentando aqui, no caso dessas opções, eu vou dizer para você com relação a esse computador que eu estou trabalhando aqui. Eu estou num notebook. Esse notebook ele tem 8 GB de RAM, tá? Então aqui eu deixo nos 70%, 69%, esse uso aqui para o Photoshop, tá? Significa que dos 8 GB de RAM que eu tenho, eu estou usando aqui mais ou menos uns 5.5, 5.6 GB de RAM. Então, geralmente quando eu trabalho com Photoshop, nesse computador, né, porque ele não é um computador com uma boa memória, não tem uma memória hoje recomendada, né? O legal é se tivesse aí de uns 12 GB para cima, mas quando eu vou trabalhar, eu trabalho tranquilo porque eu deixo somente o Photoshop aberto, né? Às vezes eu abro um programa de edição de vídeo também, mas é coisa rápida, logo eu fecho. Geralmente eu trabalho em um programa por vez, tá? Então é muito tranquilo, consigo trabalhar de boa com essa configuração aqui. Aí assim, se você tem uma máquina, né, que tem aí 4 GB de RAM e tal, eu aconselho você reduzir aqui para 60%, e aí você tem que observar o comportamento do seu computador aí com relação a isso, e aí você vai chegando nos níveis que forem melhor para você aqui, beleza? Aqui nessa parte, configuração do processador gráfico, no meu caso aqui desse notebook, eu tenho uma placa de vídeo dedicada, tá? Uma GeForce MX110. Então, se você tem uma placa de vídeo, você tem que deixar essa opção marcada. Se você não tem uma placa de vídeo aí no seu computador, no seu notebook, é desnecessário você deixar essa opção marcada. Então,
Você pode deixar ela desmarcada aí. No meu caso eu deixo marcado porque eu tenho aqui a placa de vídeo. Aqui nós temos umas configurações também muito importantes. Aqui, estado de histórico, tá? É a quantidade de ações que você vai poder voltar ali no Ctrl Z quando você estiver trabalhando. Pode ser que no seu Photoshop o padrão que esteja aí é 50. Tá? 50 é um número assim, dificilmente alguém vai precisar voltar 50 ações. Eu desconheço, né? Eu desconheço esse caso, comigo isso nunca aconteceu. Eu acho desnecessário, tá? De repente eu coloco esse número aqui e tô fazendo com que o Photoshop use memória indevida. Então, eu geralmente coloco aqui 30. 30 para mim é mais do que suficiente, tá? É muito mais do que suficiente. Nunca aconteceu de eu ter que voltar 30 ações, beleza? Se você tem uma máquina aí, tem menos de 8 GB de repente, né, não tem placa de vídeo, você pode deixar com 20, tá? Beleza? Eu vou deixar aqui com 30, o que para mim funciona bem. Níveis de cache, tá? O que eu recomendo? Eu deixo 4 porque para mim rola um equilíbrio legal, posso trabalhar com arquivos mais leves, que é a maior parte do tempo eu estou trabalhando com arquivos leves, e também vou poder trabalhar com arquivos mais pesados sem ter que ficar alterando essa configuração, tá certo? Agora, a lógica é o seguinte, se você trabalha só com arquivo leve, você tem um computador aí que não tem muita memória, você trabalha só com arquivos leves mesmo, você pode reduzir para menos, tá? 1, 2, 3, aí você testa o comportamento da sua máquina. Ou se você trabalha com arquivos muito pesados, né, praticamente o tempo todo, você reduz para mais do que 4, né, 5, 6, né, de repente até mais, e aí você verifica o comportamento da sua máquina, tá certo? Aqui, tamanho de ladrilho de cache, eu deixo no 1024, porque para mim está ótimo dentro desse equilíbrio que eu utilizo. Agora, é lógico, você trabalha com arquivos extremamente pesados, você alterou o cache aqui para 6, de repente para mais um pouco, aqui você vai colocar o máximo, é lógico, tá certo? A lógica é essa. Então, deixa eu retornar aqui para 4. Aqui, para mim, tá bom, eu trabalho assim. E aqui do lado, o que é? Aqui do lado nada mais é do que alguns presets para essas configurações. Então, se você clica aqui, Design Web, por exemplo, ele vai alterar para esse preset aqui. Se você clicar padrão de fotos, ele já altera para essa outra configuração. Se você clicar em grandes dimensões de pixels, ele altera para essa outra configuração bem mais otimizada aqui, tá vendo? Então, tranquilo, eu vou voltar mais uma vez para minha preferência aqui, 1024, tá ótimo para mim. Então, nessa guia de desempenho, é isso que a gente tem para dizer. Então, tranquilo. Uma outra configuração importante é aqui em discos de trabalho, tá? Isso daqui também é muito importante. No meu caso aqui, eu tenho só um HD, ele é SSD, é muito rápido, né? Ele é de 240 GB e eu tenho muito pouco espaço sobrando. Isso é, inclusive, um problemaço que eu tenho que resolver, né, urgentemente. Mas, tudo bem. O que significa isso daqui? Isso significa que se o Photoshop, né, se tiver faltando memória para ele trabalhar, ele vai buscar memória aqui no HD que tiver marcado, tá? Então, se você tem, por exemplo, 2 HDs, né, ou você seleciona os dois, ou você seleciona o HD onde você tem mais memória livre, tá certo? Vamos supor que você tem um HD de 1 TB e você tem um HD de 500 GB. Ou você deixa os dois selecionados, ou eu recomendo que você selecione o HD de 1 TB, tá? Desde que, é claro, que esse HD de 1 TB tenha mais espaço livre. Se o HD que tem mais espaço livre for o seu de 500 GB, marca o seu HD de 500 GB, tá certo? Ou então você marca os dois também, beleza? Porque aí, se tiver faltando memória para o seu Photoshop trabalhar, ele vai buscar aqui nesses HDs. Bom, então seguindo adiante, vamos comentar essa guia de cursores, que aqui é bem legal. Aqui vale a pena também a gente dar uma estudada nela, tá? Então, o que serve isso? Aqui no caso de cursores de pintura, se você marcar a opção padrão, o que acontece é que o cursor aqui, ele vai assumir a forma da ferramenta que você selecionar. Então, dá um OK aqui, por exemplo, se eu pegar a ferramenta de pincel, tá? Vou ter que abrir uma outra camada aqui, peraí. Beleza, olha lá, ó. Tranquilo? Tá vendo que o cursor ficou na forma da ferramenta de pincel? Beleza, vamos voltar lá nas preferências, né? Ctrl K.
nós estamos em cursores, né? Beleza. Se você marcar a opção preciso, o que acontece é que fica habilitado o cursor de precisão. Então, independente da ferramenta que você escolheu, o cursor que vai estar aqui é esse cursor mais preciso, né? Essa cruzinha aqui. Beleza? Então, vamos voltar lá, Ctrl K, nas preferências aqui, né? Cursores, estamos aqui. Eu gosto de deixar aqui, eu deixo a ponta do pincel normal, que é para aparecer esse círculozinho, tá? Mas aí é o seguinte, vamos lá, um conteúdo bônus aqui para você nessa aula. Vamos dar OK. Tá vendo que tá aparecendo aqui, eu tô com a ferramenta pincel, né, habilitada, e tá aparecendo esse círculo, tá? E aí eu posso utilizar, né, o pincel com essa bolinha ali no cursor, mas se eu quiser alternar para o cursor mais preciso, se eu quiser uma precisão melhor aqui no cursor, eu aperto a tecla Caps Lock no teclado e ele altera para o cursor de precisão, tá vendo? Ó? Então, se eu quiser sair do cursor de precisão, eu desabilito o Caps Lock e ele volta ao normal para a bolinha. Então, por isso que eu gosto de deixar, vamos dar um Ctrl K aqui, voltar lá, por isso que eu gosto de deixar aqui mesmo no ponto de pincel normal, tá? Porque com Caps Lock eu consigo alternar para o cursor de precisão. Aqui, outros cursores, é até engraçado, mas esse padrão e esse preciso é essa mesma coisa aqui, ó. É esse mesmo padrão e esse mesmo preciso aqui. Tranquilo? E aqui, visualização de pincel, eu não vou comentar, até porque eu não vou poder mostrar para você, porque a configuração aqui da minha placa de vídeo está de alguma forma que não está exibindo essa visualização. Mas isso aqui é uma coisa que não tem nenhum problema, porque nas próprias configurações do pincel, quando a gente for falar dessa ferramenta, nós vamos ver isso daqui. Bom, essas são as principais configurações que nós precisamos aí mexer, né? Customizar no Photoshop. Então são configurações importantes que vai aí otimizar o seu Photoshop, vai fazer com que você tenha uma maior fluidez no seu trabalho, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo na próxima. Abraço!